Estamos hoje com a Socorro Souza na jornada Amisgo. Faz parte da nossa coletividade de profissionais que se formou dentro de um grupo de estudos, né, de ESG, e que vem se mantendo sólido e um apoiando a outro. Eu gostaria que a Socorro se apresentasse, porque ela é a nossa rainha da construção, né? Fique à vontade, Socorro. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Boa noite, Pedro. Eu me chamo Socorro Souza, tenho uma formação em engenharia de produção e engenharia de segurança do trabalho, né? A minha formação é das áreas das engenharias, mas trabalhando sempre em construção civil. E há muito tempo eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas e também eu fiz uma especialização, né, em planejamento para cidades inteligentes. E agora eu venho buscando a, trabalhar, a juntar as cidades inteligentes com os processos de ESG para desenvolvimento econômico nas áreas urbanas. Então eu vou provocar já o assunto, né? Porque você já viu pela tua andança nessas obras para esse Brasil aí, as questões de risco que o Walter já nos lê, todas, né? Então eu queria provocar contigo aí a ideia de que se as cidades inteligentes começam com empresas inteligentes, porque nós dois somos adeptos que nós temos que dar força para as cidades para que as empresas também entrem no ESG, né? Então a ideia é, explana aí para nós essa questão do ESG, cidades inteligentes, pessoas na natureza, né? Paulo, as cidades inteligentes é um modelo de gestão que é feito de pessoas. Todas as cidades inteligentes são feitas de pessoas, de lideranças inteligentes, né? De gestores inteligentes, pessoas inteligentes que fazem a cidade ser inteligente, né? Dizia um professor de uma universidade da Inglaterra que o nome dele é Michael Beff, mais ou menos assim. Uma cidade inteligente é feita por cidadãos inteligentes. Então, cidade inteligente é aquela cidade que ela não é aquela que tem Wi-Fi na praça e nem lâmpada de LED, tá? Mas sim aquela que o seu gestor ele administra e sabe gerir e transformar a sua receita em benefícios e qualidade de vida para a sua população. É como se ela fosse uma cidade onde toda a população pudesse participar dessa gestão, com planejamento estratégico a médio e longo prazo, para ser construída com os projetos que sejam voltados sejam feitos de políticas públicas voltadas para a qualidade de vida, para a melhoria de serviços que são oferecidos para a população e, acima de tudo, para fazer com que essa cidade seja uma cidade que tenha realmente condições da sua população ter todos os benefícios que as leis e as resoluções possam beneficiar a população, sem desperdiçar o dinheiro público, entendeu? Exato. Então, eu queria colocar assim, porque às vezes se vem os conceitos de cidade inteligente, aquela que usa tecnologia em prol, né? Usar a tecnologia em prol dos princípios básicos das situações que a cidade tem que fazer. Né? Agora, a tecnologia, na verdade, ela é um dos vieses das cidades inteligentes, porque a cidade inteligente é aquela que tem um planejamento estratégico a médio e longo prazo, onde estão inseridos dentro do seu plano diretor, que é o grande planejamento estratégico da cidade, é o seu plano diretor. Então, lá estão inseridas as políticas públicas que vão ser realizadas naquele município, de forma que o dinheiro público é usado de uma forma consciente, né, sem desperdício, e dando continuidade às obras. Porque uma cidade inteligente, para ser construída, ela precisa não de 4 anos, ela não se constrói uma cidade inteligente em 4 anos. E no Brasil é muito comum que de 4 em 4 anos as obras sejam paradas e o prefeito eleito começa tudo de novo. Né? Ele não dá continuidade para as obras do prefeito anterior, da gestão anterior. Né? E isso faz com que
desmotive a população, porque as obras ficam paradas e ele cria um novo viés, um novo desenho para a cidade, muitas das vezes que não tem nada a ver com a cidade, né? Sem ser feita consulta pública, sem ser feita audiência pública, para que a população tome consciência do que está acontecendo. Uma cidade inteligente, ela precisa de, no mínimo, 20 a 30 anos para ser construída. Então, ela precisa, no Brasil, nós temos uma cultura da descontinuidade. Então, nós precisamos inverter essa situação e criar a continuidade, independente de quem esteja na gestão, mas criar um planejamento para uma cidade que esse planejamento seja obedecido pelas gestões futuras e a população participando dessas decisões, da tomada de decisão. E os líderes sejam realmente, esses líderes, essas lideranças, esses gestores, estejam realmente qualificados para isso. Precisamos qualificar nossos gestores, qualificar as nossas lideranças lá na base, lá embaixo, na pirâmide, porque as lideranças que estão lá embaixo é que sabem o que o município precisa. Eu vejo assim que esse movimento que se cria, o ISG, ele está voltado mais à empresa, né? Mas ele pode ser aplicado, ele se congrua, porque se tiver uma gestão pública e não contemplar como as empresas vão se portar, vão se posicionar, como é que vão se estabelecer, né? E que tenha uma relação com a comunidade, né? O ESG está procurando trazer a convivência com os contornos, né? E o poder público tem essa função de fazer um plano diretor consistente que isso ocorra, né? E fiscalizar. Exatamente. Então, e precisa melhorar as gestões, né? Tanto empresarial como pública, né? É qualificar. Na verdade, a gente precisa qualificar nossas lideranças. Porque o que nós vemos, o Brasil ele é composto, 60% dos municípios do Brasil, eles têm menos de 100 mil habitantes. Quer dizer, 95% tem menos de 100 mil habitantes. E 60% tem menos de 10 mil habitantes. Só para você ter noção do quanto é pequeno, né? Quanto são pequenos os municípios. E essa informação sobre cidades inteligentes, sobre como construir, qual um instrumento, porque o plano diretor é um instrumento normativo, ele está na lei, ele está na Constituição Federal, entendeu? E ele precisa ser feito, ele precisa ser construído. Mas para que esses municípios pequenos possam executar essa tarefa, essa informação tem que chegar. Geralmente essa informação chega nas capitais, nas grandes cidades, mas no município que tem 10 mil habitantes, raramente ela vai chegar com consistência. Então, o que nós precisamos? Difundir esse conceito de cidade inteligente, que não é nada disso, não é nada de cidade digital. Cidade digital é uma coisa que não tem nada a ver com cidade inteligente. A cidade digital, ela é um dos pilares das cidades inteligentes. Essa é a verdade. A cidade inteligente tem 4 pilares, ela precisa ser uma cidade sustentável, eficiente e digital, né? E ela precisa ser educadora, né? Principalmente educadora, né? Eu separei aqui uns pontos para falar. Por exemplo, ela precisa ser o primeiro pilar dela, ela precisa ser humana. Uma cidade, para ser inteligente, ela precisa ser humana. O que é ser uma cidade humana? É melhorar a qualidade de vida, é aplicar as políticas públicas que melhoram a qualidade de vida da sua população, né? Depois, ela precisa ser eficiente. De que forma ela precisa ser eficiente? Melhorando os serviços e produtos que a gestão e o município oferecem para a sua população, né? Melhorando a saúde, melhorando a educação. E isso são políticas, a mobilidade, né? A questão do meio ambiente, né? E depois ela precisa ser sustentável. E sustentável não é você plantar árvore na praça, não é você só fazer a coleta seletiva. A coleta seletiva está dentro dessa sustentabilidade. Plantar árvore na praça está dentro. Sustentabilidade é muito mais do que isso. Ela é promover o desenvolvimento econômico, ambiental e social dentro do município. Isso é sustentabilidade. Eu te admiro pela tua vontade de sempre levar para os pequenos e médios o ISG e para as pequenas cidades e médias exatamente
porque às vezes nas pequenas cidades são pequenos detalhes que fazem a diferença. Que faz a Mas se ela for diferença. pensada, ela vai crescer de uma forma ordenada. Uma grande cidade Exatamente. tem que ter uma baita esquema de digitalização para ter as informações do que já foi feito errado, para É. depois consertar. É muito mais fácil você começar por uma cidade pequena, o processo da cidade inteligente, do que começar por uma cidade, uma capital, né? Que tem capital em São Paulo, tem milhões, né? Uma cidade, e o estado de São Paulo é um estado que tem 800 municípios. A maioria dos municípios, 10 mil habitantes, 15 mil habitantes, 20 mil habitantes. A maioria tem menos de 100 mil habitantes. Então, esses municípios, eu dou como exemplo para começar esse processo de cidade inteligente. Por quê? Porque é lá que você vai construir a liderança que vai trazer a população para construir o processo. É lá que você vai qualificar, fazer a formação dessa liderança. É muito importante a liderança estar formada, porque com a formação de liderança, eles vão aprender a fazer política pública. Não política partidária e nem política de nome, mas política pública, aquilo que é benefício para a sua população, a política da saúde, a política do saneamento, a política da mobilidade. As pessoas precisam entender que, quando se discute política pública, se toma conhecimento do que realmente o município precisa. E é dentro desse conhecimento que se faz a formação das lideranças. E a partir dessa formação, aí vai se melhorando a qualidade dos vereadores, né? Que nós vemos muito nas cidades pequenas, comum no Brasil como um todo, vereadores que muitas das vezes não sabem nem o que estão fazendo ali, que foram eleitos porque são conhecidos no município. Muitos municípios elegem seus vereadores porque aquela pessoa é muito conhecida na cidade. Mas nem ele mesmo sabe o que ele foi fazer lá dentro da Câmara. Nem ele mesmo sabe que precisa ter um plano diretor, PPA. Os gestores, tem muitos prefeitos que não sabem nem o que é um PPA, o que é um plano diretor, o que é uma LOA. Eles encomendam e faz o copia e cola. Faz um plano diretor numa cidade vizinha, aí ele vai lá, copia e cola, só faz mudar o nome da cidade e vai lá e constrói. Mas não existe mais isso. As cidades precisam se qualificar. E para se qualificar tem que se formar cidadão, formar liderança, formar gestão, formar vereador, para que eles conheçam essas possibilidades. Com a nova lei, era um projeto de lei, né, que nós temos, a Lei das Cidades Inteligentes, era uma ideia de uma política pública que está virando lei, né? E essa lei ela vai ter que ser obedecida de uma forma que todos os municípios, sejam eles grandes ou pequenos, médios, eles vão ter que assimilar essa lei. Porque senão eles não vão, aí mesmo que os pequenos não vão conseguir recursos para as suas políticas públicas. Então, pelo que tu está vislumbrando, à medida que essa lei e a difusão dela, através de profissionais como você, como eu, como os nossos colegas do grupo, possam levar esses conhecimentos, essa mudança da gestão pública vá se profissionalizando. É um novo modelo de gestão pública, exatamente, um novo modelo de gestão pública que visa realmente levar o município ao patamar de uma cidade inteligente. Para um município ser inteligente, uma cidade ser inteligente, ela não precisa ter 2 milhões, 1 milhão de habitantes, ela não precisa ter 500 mil habitantes, ela não precisa nada disso. Ela precisa, sim, ter políticas públicas que façam com que a sua população tenha qualidade de vida, a sua população tenha serviços de qualidade, as suas lideranças tenham formação para conhecer quais são as diretrizes que norteiam as cidades inteligentes, né? E, acima de tudo, a população tem que estar engajada. Engajar mesmo a população, trazer todos para a discussão,
dentro do processo de discussão, de construção do plano diretor, de construção do PPA, fazer com que os vereadores também tenham essa formação. É muito comum a gente ser chamado para dar palestra para a Câmara de Vereadores no interior, porque os vereadores não sabem nem o que é cidade inteligente. Que na cabeça deles, a cidade inteligente seria uma cidade toda digital. E aí ele diz assim, o município não tem nem para pagar a educação, vai ter para pagar digitalização, né? E dentro desse processo, os municípios também têm recursos para buscar, e recursos que podem ser adquiridos sem licitação, inclusive, até 108 mil reais, a Câmara de Vereadores pode incluir no plano diretor a solicitação, a implantação de recursos, disponibilizar recursos para a formação de lideranças e contratação de consultoria para cidades inteligentes, sem precisar licitar pela nova lei da licitação. Eu vou fazer uma mistura aqui com o ISG, porque o ISG, a questão do investimento começou a cobrar por causa do aquecimento global, começou a cobrar mais veemente, né? E aí nós começamos a olhar para um viés social também mais eficiente, né? Porque os 3 pilares começaram a ser relacionados, né? E Isso. agora, nas cidades inteligentes, no setor público, né? Que eu te digo, eu concordo contigo que a educação na prefeitura é o viés, certo? Nós vamos demandar de muitos profissionais capacitados, muita vontade, e que essa aculturação ocorra de uma forma contínua, né? Certo? Contínua. Evolutiva. Tem que ser contínua, evolutiva, e dando continuidade sempre aos projetos e aos processos, porque se cortar um processo, aí tem que começar tudo de novo, porque um exemplo assim, um prefeito começou o processo de cidade inteligente, fez tudo que tinha que fazer bonitinho. Aí ele é eleito por 4 anos, né? Cumpriu os 4 anos, se ele não se reeleger, o outro que vai entrar, ele vai começar tudo de novo. Não, ele precisa dar continuidade para o que está lá, para o que foi feito, porque assim é muito mais fácil de fazer com que a cidade tenha essa evolução, né? Para a cidade se tornar inteligente, ela vai passar por uns 5 mandatos, mais ou menos, para ela poder se tornar contínuos dentro do processo, né? Para que ela possa realmente se tornar inteligente. E vai começar dependendo do gestor principal, que é o prefeito, abrir esse aspecto, porque a gente tem informações aí de cidades que estão indo nesse viés, cidades pequenas que estão indo nesse viés e que estão fazendo um bom trabalho. E aí, exatamente. Em vez de existir a concorrência, né, começa a conseguir a consciência de coletividade e apoio, né? E a gente já está entrando a nível estadual. Por enquanto, a gente estava fazendo só municipal, né? E ainda não conseguiu, a gente não tem perna. Mas a gente já está começando a fazer a nível estadual, né? O instituto a qual eu sou parceira, né? A gente deve começar a fazer nortear essas diretrizes do plano diretor na Bahia. Minas Gerais já aprovou também. E São Paulo está em conversa, o estado de São Paulo. Quer dizer, se você trouxer essa opção de tornar um estado inteligente, sim, os municípios vão... É uma cadeia, né? Os municípios todos vão se tornar inteligentes. E aí é possível isso acontecer mais rápido. Eu queria botar um viés aqui no meio da nossa conversa, que eu até estive estudando, tirei um dia para estudar isso, que cita que, claro, isso são usados mais em cidades maiores, né? Mas a biomimética, que é copiar a natureza, mostra um caminho legal, porque nós vivíamos explorando a natureza e agora nós estamos construindo obras com o viés do que a natureza está nos ensinando. Então, inclusive, há quem defenda que a tecnologia mesmo está lá na natureza, que tudo isso que é internet e tal, são viés, né? Porque tem coisas maravilhosas, como a construção em cima do Cupim-Zero, né? Cópias de coisas que fizeram teatro na Austrália, coisas maravilhosas, tá? E claro que isso aí são coisas que vai se evoluindo.
Mas o que eu vejo, assim, se uma cidade tiver a noção que ela tem que fazer a proteção, que nem nós tivemos agora no Rio Grande do Sul, pluviometria muito elevadas, né? Fazer contenção, fazer o estudo que realmente que precisa para não correr risco, né? Criar zonas de habitação, zonas industriais, né? Eu vejo assim Pois é. Né, que a empresa com esse viés de ESG, ela vai ser cobrada se instalar no lugar certo, vai ser cobrada a ter relação com a natureza e com os stakeholders internos e externos, ela vai ter que se ajustar. E o município, talvez por esse exemplo, por poder não mais estar misturando essas coisas, que levava até situações não muito legais, né, assim, de ética, né, que isso vá se esvaindo. Vai. É assim, ó, no projeto de cidades inteligentes, o município ele vai ter a oportunidade de ter recursos no Ministério das Cidades e no Ministério do Planejamento, tem recursos para que o município seja feito o levantamento aerofotográfico e espacial do município, para que ele possa recolher o seu IPTU. Tem município que não recolhe IPTU, tem município que não recolhe IPTU de zona rural, ele não sabe onde começa e onde termina a zona rural. Tem município que não sabe qual é a área urbana dele, qual não é, aonde é que ficam. Então, ele vai ter essa oportunidade com esse processo de localização. As empresas vão poder chegar no município e dizer assim: eu quero ver qual o setor do seu município, qual a área do seu município que tem mais condições de implantação da minha fábrica, por exemplo, né? E aí vai lá ver os riscos, vai ver a questão das mudanças climáticas, o que pode provocar, se vai ter enchente, se não vai ter, se são propícias a enchente, se são propícias a ter alguma coisa que possa prejudicar a empresa. Dentro do processo de cidade inteligente, o município vai ter todo esse levantamento, além de poder recolher o IPTU dos imóveis que ele nem sabe que existem, entendeu? Ele vai ter a primeira coisa, quando um município vai para o banco BNDES para pedir dinheiro, o BNDES quer saber quanto você recolhe de IPTU. Ele quer garantir, ele é um investidor, né? E para ele investir lá naquele município, para ele liberar o recurso dentro de um projeto para aquele município, ele quer saber se o município tem recurso para devolver o dinheiro para ele. E o recurso do município é IPTU e ISS. Sim. Mas aí que vem a situação assim, ó, a digitalização, né, o levantamento de dados, isso é muito importante. É aí que entra a tecnologia. Aí entra a tecnologia. O município se conhecer, mas o que precisa é saber o que se quer conhecer, o que se quer fazer, e tu está dizendo aí que tem recurso para que isso possa ser implantado para o próprio município se reconhecer. Exatamente. Desde que o município apresente o projeto dentro da qualificação que o projeto precisa ser feito, porque não pode ser um projeto qualquer, não pode ser copiado de outro município, tem que ser um projeto feito para aquele município, né? E ele tem que estar dentro da qualificação que o banco precisa, né? Ele apresenta um projeto dando informação de que aquele dinheiro é para fazer todo o mapeamento do município, o levantamento de imóveis do município, é feito o levantamento geográfico do município, e ele tem recurso para isso. O município que não tiver esse levantamento, ele pode fazer sim, ele pode fazer através desse recurso. Porque a maioria dos municípios brasileiros, os pequenos, tá? Quando eu falo a maioria dos municípios, eu falo dos municípios pequenos, com menos de 10 mil habitantes, município até 50 mil habitantes, por exemplo, são municípios considerados pequenos, né? E a maioria deles não tem as informações. E aí, com o nosso trabalho, a gente pode observar que eles também não têm as informações, não sabem onde estão os recursos, não sabem quem pode fazer o recurso, quem pode trazer os recursos e quem pode fazer o projeto, entendeu? E o nosso trabalho justamente da questão das cidades inteligentes é esse, fazer essa consultoria para que eles possam saber as cidades que eles têm, através do planejamento estratégico,
e dizer a cidade que eles querem, aonde eles querem chegar, de que forma eles vão chegar e onde eles vão buscar os recursos para que todos os projetos sejam implementados. Vale a tecnologia, quero citar um exemplo, hoje foi feito o lançamento do mapeamento anual de estoque de carbono orgânico no solo do Brasil, né? Eles vêm trabalhando no sistema há 37 anos e o que eles dependem é de informações, porque tem locais que está vácuo de informação, porque depende da Não tem. amostragem. Exatamente. E a mesma coisa vai acontecer. Se cada município se organizar, dali um pouco um município divide com o outro, as células vão se fechando. A mesma coisa que uma empresa, se ela se organizar, ela vai ajudar o contorno, e aí a relação comunitária começa a melhorar, né? Exatamente. Mas para que tudo isso seja feito, Paulo, é preciso que se obedeça o princípio da legalidade. Entendeu? Sim. No Brasil, nós temos na nossa Constituição o princípio da legalidade. E o gestor só pode fazer aquilo que está lá no plano diretor. O grande instrumento administrativo do município é o plano diretor. E tu vê que o plano diretor tem um princípio muito legal, porque ele é feito em cima de audiências públicas, né? Bairro a bairro. Exatamente. Localidade a localidade. Então, é um instrumento que ouve as pessoas, né? É aí que eu digo que formar as lideranças, porque são essas lideranças que vão dizer para a gestão pública o que o seu bairro, o que o seu distrito, o que o seu setor precisa. E aqui em Florianópolis, só para tu ter um exemplo, foi criado 5 conselhos comunitários. E eles discutem dentro dos projetos das prefeituras, eles discutem aquilo que é muito importante para ser aplicado. São os conselhos gestores. E aí começa a criar uma envolvência na comunidade, e a comunidade ajuda a resolver as coisas também, né? Exatamente. E é daí que surgem os líderes, né? Os novos líderes, conhecendo política pública, né? De uma forma... Em Santa Catarina, eu não lembro a cidade, mas tem uma liderança, o nome dela é Lili Martins, eu acho, uma coisa assim, eu não tenho certeza do nome. Ela era apenas uma pessoa da comunidade. Ela ia para as reuniões, se tornou liderança, né? Entrou para o grupo de formação nossa e se tornou uma liderança. De liderança, ela foi chamada para representar a sua cidade dentro do conselho. Do conselho, ela foi chamada, ela vai ser candidata a prefeita agora, 2024. Escolhida pelas comunidades. Isso é para muito você bom, ver, né? o grau de importância, né, da participação popular. Por quê? Porque ela começou a assistir todas as audiências dos vereadores. Aí ela foi começar a entender tudo que eles faziam lá. Aí ela levava para sua comunidade e levava da comunidade para os vereadores. Ela fazia a ponte entre os vereadores e a população. O trabalho dela foi tão importante que ela foi convidada para ser candidata a prefeita. Isso é bom, porque ela vai com a base de conhecimento popular, né? Exatamente, ela vai, né, com o princípio mais importante. E me parece assim, eu tenho um exemplo aqui na Palhoça, num bairro aqui da Pinheira, uma professora resolveu fazer um ganho para reformar a escola dela. E começou a juntar, catar recicláveis. Como deu resultado, a comunidade foi abraçando, hoje eles têm 60 e fazem todo o treinamento da Praia da Pinheira, que é uma enormidade. E uma simplicidade, depois eu vou te mandar o vídeo dela, assim, sabe, ela quer seguir a linha dela, com texto, né, que as pessoas estejam bem, que o envolvimento esteja legal, que a praia esteja bacana. Então, é um engajamento, né? É o engajamento da população. E o que a gente se vê hoje, tá? A gente vê os prefeitos acuados porque tem uma lei de resíduos sólidos que não sabe cumprir. Tem uma lei de cidade inteligente que nem conhece. Maria não conhece, né? Tem, né, o saneamento básico que está batendo aí. Então agora a gestão pública vai ter que funcionar. Vai ter que funcionar. Certo? Exatamente, vai ter que funcionar. Você chegou a ler o projeto de lei, né? Ele ainda não está aprovado, mas ele deve ser aprovado esse ano, né? Ele ainda não está aprovado. E o autor são
tem vários deputados, né, nela, mas o autor principal é um autor lá do meu estado, né, do Pará. É. Ele pensou muito, quando ele fez essa lei, ele pensou muito nas populações que nós temos lá de ribeirinha, do interior mesmo, que não tem nenhuma informação, onde as prefeituras lá são isoladas. Sim. Então, fica muito complicado para você, num país que tem 5.570 municípios, fazer um acordo com a ONU, assinar lá um compromisso com a ONU de até 2030, transformar 50% mais um em cidades inteligentes. Nós estamos em 2023, ainda não temos nenhum terço. Mas quando começa a viralizar, depois vai embora, né? É, O principal é ter dado esse, né? Eu tenho o projeto em mãos aqui, tá? Li ele todo, até acho que fotografei para ti aquele dia, né? Porque uma você mandou deputada para mim. daqui participa aqui e sempre foi muito condizente com isso, por quê? Porque existe tantas coisas para explorar, né? Quando nós Isso, falar, se existe. nós falar Existe em, sim. biomimetria, né? Cidade de Curitiba foi pré-desenhada pelo caracol, aquele tradicional da Isso. biometria, certo? E tu vê que o trânsito lá funciona melhor que a maioria das capitais. Aí umas outras tem Exatamente. uma situação, tem outra e tal, e essas informações vão trocando, vão trocando. O que precisa é, como tu disse, é levar para cidades menores, para as câmaras de Exatamente. vereadores, a fazer abrir a mente, né? Que a mesma coisa que está acontecendo nas empresas, que os gestores têm que abrir Isso. a mente, que essa questão vai cheirar, que os stakeholders internos e externos participando, eles vão se comprometer e vai ficar mais fácil a gestão. O prefeito tem que entender isso também, que levar pessoas para Isso. levar informação, né? Porque Ele muitas tem que vezes, se comprometer com isso, né? Todos têm sim, que se comprometer. A sociedade civil organizada, as lideranças comunitárias e de todos os setores, a gestão pública, né? é o, Secretários, prefeitos, vereadores, todos têm que se é, comprometer. o apoio aos vereadores é muito importante, né? Muito importante, porque eles vão fazer as leis municipais, né? São Claro, eles que abertura. fazem as leis. São eles que aprovam o plano diretor. Isso aí. São eles que aprovam o plano diretor. Então, se, por exemplo, na minha comunidade, eu discuto com a minha comunidade, que dentro da minha comunidade, nós precisamos melhorar e qualificar melhor os nossos professores das unidades de educação, né? Nós temos que levar isso para os vereadores, para que eles possam transformar isso numa política pública, Certo. né, do município. Foi muito bom Já falar sei aqui assim. sobre cidade. E queria só deixar registrado aqui que a gente tem umas palestras que a gente pode levar para as comunidades via online, não tem problema nenhum, seja via online. Gostamos de fazer presencial porque a gente gosta do calor humano, né? Mas a gente faz via online, organiza a comunidade toda e a gente discute sobre cidades inteligentes via online, gratuitamente, sem cobrar nada, só para que a população tome conhecimento e consciência do que se trata o tema. Eu queria agora fazer uma pergunta bem pessoal, assim, né? Nós criamos um grupo de estudo que está coletivamente gravando aqui para esse site, e isso dá para nós uma confiança quando nós vamos fazer qualquer do diligence, né? Do Porque diligence. qualquer matriz de materialidade, diagnóstico, né? Certo? Porque nós submetemos um ao outro e às vezes alguma coisa que a visibilidade nos tenha precisão de ajudar, o outro lá tem outro viés, né? Isso. E eu acho que nós estamos, sabe, eu queria que tu dissesse como tu sente, mas eu me sinto que nós estamos indo para um caminho bom. Às vezes nós temos aquela sensação assim, mas tem tanta coisa para fazer, né? Como tu diz, mas o importante é que virou o caracol, né? Isso não tem mais volta, né? Quando nós É falamos, assim. Eu vejo o grupo que nós criamos de estudos, é um grupo muito interessante, né? E que eu não quero jamais que se perca, né? Que venha se perder. Porque é lá que nós discutimos as nossas ideias, porque é lá que nós colocamos na mesa as nossas ideias, e aí o grupo vai e respalda. E sempre tem alguém que já passou por alguma experiência ou que tem um outro entendimento e vai lá e opina também. E isso só
engrandece a gente e enriquece as nossas ideias e as nossas experiências. Então, eu só tenho a agradecer por ter entrado nesse grupo, por estar compartilhando ideias, por estar fazendo um trabalho que eu acredito que vai dar muitos frutos, né? A gente está se programando para alguma coisa a partir de agosto, né? Vai dar muitos frutos, eu tenho certeza disso. E vamos aí tocar, vamos ver aonde é que a gente vai chegar, né? Quem sabe a gente não consegue trazer uma coisa nova, né? Porque inovação não é criar alguma coisa, mas é mudar alguma coisa, é trazer coisa com uma nova roupagem, com uma nova tendência, né? Mas com certeza, né, Socorro, quando você fala em cidades inteligentes, só em levar essa informação, à medida que você faz um vídeo, à medida que ele fala né, e transmite isso, à medida que ele participa do conselho, à medida que a gente participa de uma audiência pública na nossa cidade, fazendo o plano diretor, começa a criar o senso comunitário muito apurado, né? Certo? E isso faz com que a transparência na gestão pública vai ter que acontecer. Vai ter que acontecer. Acontece. Ela vai acontecer. Vai acontecer, né? Vai. Então, Vai. é que nem diz o nosso mestre lá, temos que falar de copo cheio, né? Porque está sempre enchendo. Sempre enchendo. Está sempre enchendo. E o que você me fala um pouquinho de ESG? O ESG ele veio para complementar essas ideias, né? E trazer para o mercado, né, um desenvolvimento econômico e social justo, né? E aí é que eu falo de começar pelas pequenas e médias empresas, que são o alicerce das grandes empresas. Elas são as empresas, as pequenas e médias empresas são elas que dão condições das grandes empresas estarem atuando nos grandes mercados. E quem faz o mercado local são as pequenas e médias empresas, são elas que geram emprego. E elas que precisam ser fomentadas de ESG, que precisam ser formadas, né? Que precisam ser organizadas de forma que venham atender as práticas de ESG. Eu vejo assim, à medida que você faz o princípio do ESG e faz a matriz de materialidade e que os stakeholders internos e externos se comprometem, começa um aculturamento e a individualidade dentro da empresa cai e a coletividade aumenta.